Ok, muito bem, estou aqui ao vivo no Instituto Sal, no canal do Instituto Sal, no Insta do Instituto Sal. Hoje nós vamos fazer mais uma live e temos um convidado especial, um pastor lá de Minas Gerais, da cidade de Lavras. Nós vamos falar sobre amor e perdão e entender os conceitos bíblicos a respeito dessas duas realidades e quando isso é impossível, ou se é que é impossível em algum momento, em alguma realidade. Vou aguardar aqui um pouco. O horário são 21h28. A live começa às 21h30. Estou aqui só aquecendo o momento, só aquecendo o ambiente. Mandando o link para algumas pessoas. Vamos lá. O pastor já está aqui comigo ao vivo. Daqui a pouco eu te chamo, tá, pastor? Para a gente bater esse papo bem legal. Enquanto isso, vamos convidando as pessoas. Tem gente entrando. Deixa eu enviar para algumas pessoas aqui. Se você tiver alguma pessoa que está passando por algum momento difícil de perdão, envia essa live para essas pessoas para poderem aprender a ser abençoadas com uma palavra à luz da Bíblia, palavra de Deus, de um homem de Deus. Vamos lá. Boa noite. Minha mãe aqui presente. Vamos aguardando. Dani, minha irmã. São 21h29. Daqui a pouco eu já convido para entrar aqui na live o pastor Paulo César. Todo mundo chama de PC, pastor PC. Tem gente entrando. Boa noite a todos vocês que estão entrando aqui na live. Bem-vindo ao Instituto Sal. O Instituto Sal é um espaço digital onde a gente fala da Bíblia Sagrada, onde a gente quer nos aprofundar, levar um aprofundamento maior das Sagradas Escrituras, apresentar um evangelho mais raiz. Boa noite. Shalom. Shalom, Joyce. Bem-vinda. Você que está entrando e for de Lavras, já dê um ok aí, fala assim, eu sou de Lavras, para a gente saber se o pessoal de Lavras está aí presente, ok? Deve ser Fernando ou Fernanda, não dá para ver a foto. Boa noite, pastora Silvana, a paz, bem-vinda. E obrigado pela presença. Joyce é de Lavras. Bom, Joyce. Cidade boa. Morei muito tempo aí. Minha mãe, minha irmã moram aí ainda. Muito bom ter vocês aqui presentes. Ok, 21h30. Vou dar mais aí uns 5 minutinhos, ok? Pastor, você que está aí me ouvindo, dá mais uns 5 minutinhos, eu já te chamo, só para o pessoal ir entrando. Crisinha Carvalho, boa noite. De Lavras também, boa noite, Lavras. Que bom que Lavras está aí presente assistindo a gente. Muito bem. Você que não segue ainda o Instituto Sal, já aproveita, já segue aí o nosso perfil, nossa página aqui no Instagram. A gente coloca muito conteúdo a respeito da Bíblia Sagrada, lives. Reginho Mendonça, bem-vindo também aqui ao Instituto. Prazer imenso tê-lo vocês aqui. Ter a galera de Lavras, galera gente boa. Que Deus abençoe-nos nessa noite com a palavra dele através aí do pastor Paulo César, o PC, conhecido PC. Isso aí, Lavras em peso, Lavras entrando em peso aqui na live. Muito bom, fico feliz. Compartilhe aí no seu direct aí com as pessoas, para também poderem participar, serem abençoados. Você conhece alguém, um amigo, uma amiga, um parente que está passando um momento difícil de perdão, que precisa perdoar, liberar perdão? Convida para participar aqui dessa live com a gente, tá bom? Aí embaixo aí nos comentários está o nosso perfil, sal.instituto.
Ok. Falar um pouquinho do Instituto Sal. O Instituto Sal, ele tem a missão de levar um aprofundamento do Evangelho até as pessoas, um aprofundamento da Palavra de Deus, onde as Escrituras é a autoridade máxima, né? A Bíblia Sagrada como a autoridade máxima da revelação divina. Então o Instituto Sal é esse espaço digital para nós levarmos a Palavra de Deus aí a todas as pessoas, a todas as casas. Essa é a nossa missão, certo? E você faz parte dessa missão, tenho certeza disso. Então nos ajude aí ao cumprimento desse trabalho, tá certo? 33 mais 2 minutinhos, eu chamo aqui o pastor PC para a gente bater um papo. Vamos falar sobre perdão e amor. Duas realidades totalmente intrínsecas. E será que existe algum contexto onde isso é impossível? Seria impossível perdoar? Pode deixar, Fers, coloca seu nome, por favor. Aqui no perfil tá como Fers2319. Coloca seu nomezinho pra gente orar por você, sim, tá bom? Denilson, Rosa Maria, José Melo, bem-vindos, tá? Fico muito feliz aqui com a presença de vocês. 34, vou me preparar aqui para chamar o pastor. Marcos. Deixa eu buscar aqui o PC. PC, tá contigo, é só aceitar aí. E nós vamos ter esse papo bem legal, tá bom? Ok, PC, vida e paz. Olá, meu amado. Shalom, tudo bem? Shalom, tudo bem e você? Satisfação estar com você. A Para nós, alegria é toda minha, pode ter certeza disso. para nós é uma grande alegria estar junto nesse momento aí. Amém? Fico muito feliz, saudade. Quanto tempo eu não Mu- vejo, né? Muito honrado aí com o convite. Saudade é nossa, né? Essa pandemia, imaginei da gente ficar mais próximo, acabou que não teve jeito da gente se conectar, né? Pois é, rapaz. Mas estamos aqui através dessa live, né? Essa live nos conectando, né? Creio que Deus tem grandes coisas para nós. A tecnologia nos ajuda, né? De verdade. Mesmo passando por um momento tão delicado e tão singular aqui, pelo menos nessa geração, a gente poder desfrutar aí da tecnologia para poder matar a saudade, ter acesso às pessoas, nos conectarmos uns com os outros, né? Acho que é Verdade. um grande benefício da tecnologia. Não é não somente um grande, né? Mas eu vejo que é o que o futuro precisa, né? E o que vai acontecer para o nosso futuro é esse contato. Hoje você está no Rio, eu estou em Minas, né? E Deus nos permitiu, né? Nos unir e nos conectar. Essa é a grande vantagem dela. E eu creio que através dessa live, eu creio que muitas pessoas poderão ter a oportunidade de ter uma compreensão melhor do que isso, né? Amém. Desse algo poderoso. Todas as duas ferramentas são poderosas, ainda que a gente não entenda, né? Porque às vezes quando nós ficamos, né, dentro do contexto mágoa, nós vamos ficar com ressentimento, mas quando a gente entra tanto no campo do perdão e do amor, é algo libertador para cada um de nós, né? E eu vejo que nós só conseguimos falar desses assuntos quando nós já vivemos e já experimentamos ambos, né? Tanto perdoou, quanto também amor, quanto decepcionou, frustrou. Eu vejo que Deus cria situações para nos levar para que a gente possa ter autoridade para falar sobre o assunto. Amém. É uma Né? libertação integral, né, pastor? Uma libertação emocional, espiritual e até mesmo física. Muitas pessoas acabam tendo consequências físicas por falta de um perdão, né? Existem pessoas que paralisam a própria vida, né? Por não entender o quanto isso é benéfico para a própria vida, né? O quanto isso é importante para si, não para
para uma outra pessoa, né? Mas eu creio que, dentro daquilo que nós vamos trabalhar aqui, né, eu creio que Deus vai usar para libertar pessoas, né, desse cativeiro da mágoa, do ressentimento, né? Porque tem pessoas que não conseguem, além de não conseguir amar, não conseguem receber amor, né? Acho que essa é uma das maiores dificuldades, né? Se fecha, né? Se fecha e não consegue ter a sensibilidade, né? Não consegue discernir, né? O afeto que está sendo trazido para ela, algo que é uma mão que se estende, não consegue compreender. Deus vai nos direcionar a essas vidas aí. Vai te dar Amém, querido? gente nessa noite. Mais uma vez eu... Oi? Só me dá um feedback, o meu áudio tá legal, o vídeo... Tá legal sim. O meu Então, tá bacana para você aí? Também tá chegando bem não. Beleza. Eu às vezes pico um pouquinho aqui, mas eu vou ajustar esse fone e nós vamos conseguir, né, fazer uma transmissão bacana aí. Tá legal para você? Tá ótimo, aqui tá ótimo. Então, Eu estou à sua disposição, querido. Então vamos lá, pastor. Começa aí se apresentando, faz uma apresentação pessoal, apresentando o seu ministério, onde fica, contatos para quem quiser visitar a igreja. Então vamos lá. Para nós é uma grande alegria, né? Você que está aí conectado com a gente, né? Você que vai assistir também, né, essa transmissão, que eu acredito que o pastor Alexandre vai deixar salvo aí para abençoar a sua vida, que você possa compartilhar. Na verdade, eu sou da cidade de Lavras, do sul de Minas Gerais, né? Onde nós temos aí há 15 anos no Evangelho, 15 anos que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, né? Hoje, pela graça e pela misericórdia de Deus, eu presido o ministério, né? Comunidade Cristã Shalom Betel, onde Deus tem nos abençoado. Abençoado poderosamente, né? Uma Amém. vida de muitas experiências até chegar. Hoje, à frente desse ministério, né, da Shalom, eu tenho 6 anos, né? Nós somos bem novos aí, né? Na verdade, como uma instituição. Na verdade, o nome Shalom saiu justamente de um contexto que nós estamos compartilhando, né? A gente, na nossa trajetória ministerial, entre perdão, amor, ressentimento, mágoas, né? Nasce o desejo no coração da continuidade. Aí nasceu Shalom, né? Shalom Betel. Na verdade, é paz na casa de Deus. É tudo aquilo que a gente sonhava. Pela misericórdia de Deus, Deus permitiu. Além de pastor, eu sou construtor, eu sou empresário na área da construção civil. Ainda compartilhei com os meus discípulos, né? Na verdade, eu não construo casas, eu vendo sonhos, né? Eu vendo muito mais do que uma obra, do que uma realização de uma casa. Então, assim, faço o que eu amo, tanto na minha vida ministerial, tanto também quanto na minha vida profissional. Amo o que eu faço, tanto ser pastor, quanto também ser construtor. Né? E nesses dias, né, Deus tem despertado ainda mais no nosso coração esse desejo, né? Esse desejo para ampliar. Hoje nós temos buscado, né, mais conhecimento, buscando agregar boas conexões para que a gente possa ter mais autoridade para falar. Então, para a graça de Deus, hoje eu sou casado com a pastora Silvana, ela está online comigo, meu filho também está aqui, o Ítalo. Amém. Né, uma boa parte dos meus discípulos, quero aqui já deixar um abraço e um beijo no coração de cada um deles aí. E sentimos honrados, pastor Alexandre, de verdade, de podermos estar aqui junto para poder compartilhar esse momento. Amém? Bom, alegria minha, toda nossa. Tenho Lavras no meu coração, né? Morei muito tempo aí. Minha mãe, minha irmã ainda moram aí, né? E são aí. Graças a Deus. Estou encaminhando no Evangelho, muito feliz. E bem-vindo a todo mundo de Lavras. O pessoal que é de Lavras, dá um alô aí pra gente. Coloque Lavras está aqui assistindo a gente. Tá, tão gostosa de estar. Saudade. Faz tempo que eu não piso aí nas terras lavrenses. Bom, mas vamos lá, pastor. Diga lá. Mas vai faltar oportunidade para a gente encontrar novamente, não. Creio que em breve. Amém. Né? Em breve. Perdão, pastor. Qual a melhor definição de perdão? Que nós podemos Perdão, seu áudio está falhando um pouquinho, viu, pastor? Dá uma observada nele aí. Eu vou ver se eu pego um fone aqui. Para dar uma melhorada. Deixa eu sair aqui do quarto. Mas vai falando que eu vou. As pessoas estão ouvindo? Ok.
Quando nós falamos da melhor definição para perdão, né, é algo bem complexo, depende de como nós vamos abordar. Se nós falamos de perdão, perdão nada mais é do que uma decisão, né? Perdão ele não tem muito o que nós rodearmos, é uma decisão, né? Mas essa decisão ela se torna mais clara, mais efetiva, de acordo com o conceito que nós temos. Porque só pode haver um perdão quando houve uma quebra, e essa quebra, na verdade, é um princípio que foi quebrado. E resta saber, né, esse princípio, ele é um princípio de Deus ou esse é um princípio do homem, para que a gente possa ter a compreensão. Assim nós vamos entender sobre o perdão. Né? Então, o perdão nada mais é do que uma decisão, é um alívio de carga, é um alívio de uma pressão, é um alívio de uma cobrança. O perdão, a definição para perdão, se eu resumisse a palavra, né, como definir a melhor coisa para perdão, eu posso dizer que seria alívio, refrigério. Perdão, na verdade, alívio, não eu digo, é muito mais do que na alma, né? Até mesmo no próprio corpo. Porque quando você não... Alívio do humano, né? Alívio como um todo, né? Exatamente. Acho que espiritual. Se liberta, assim, é um refrigério tão grande no corpo, na alma, no espírito, no pensamento, no intelecto, né? Porque quando não há perdão é porque ainda há um ressentimento, né? E esse ressentimento é ressentir. Você perde muita energia, né? Com esse ressentindo. Então, quando você perdoa, você quebra esse ciclo, né? E você tem o quê? Um refrigério, né? Você tem uma tranquilidade, né? Para que você possa viver uma vida melhor. Certo. O pessoal tá falando aqui a respeito do áudio, pode ser o sinal de vocês, tá? Porque eu estou recebendo muito bem aqui o áudio do pastor e eu acho que ele também está recebendo muito bem meu sinal. Então, dá uma olhadinha no teu sinal. Tá, o meu áudio aqui também está bacana, eu estou te ouvindo bem. Eu acho que as pessoas estão com algum problema no sinal. Tá? Talvez chegar um pouco mais perto aí do Wi-Fi, do roteador. Ajuda. Isso, dá uma observada se melhorou meu áudio. Vou falar mais próximo ao microfone do fone. Bem. O senhor eu estou ouvindo muito bem. Está ouvindo bem? Você que está em casa aí, tá legal? Está ouvindo bem agora? Dá um ok para nós aí, para a gente poder continuar. Eu acredito que está ok aí. Vamos continuando. Pastor, você acha que a dificuldade das pessoas, na maioria das vezes, em perdoar, o entendimento talvez equivocado de que esse ato, né, essa deliberação desse perdão tem a ver com a questão sentimental? Ou seja, muitas pessoas dizem para mim assim, mas quando eu senti vontade ou eu não sinto vontade ainda de perdoar, né? O senhor falou que o perdão é uma decisão, essa é a definição de perdão, né? É decidir. Você acha que a dificuldade que a maioria das pessoas tem em perdoar realmente tem a ver com essa questão de achar que é um sentimento, isso vai brotar assim do nada na vida delas? Eu acho que, na verdade, né, pastor Alexandre, a gente tem tendência a camuflar, né, o que realmente nós sentimos. Nós criamos uma fala que, na verdade, o que está por detrás dessa fala é um outro pensamento que está consumindo. Aí, quando a gente precisa de tomar uma decisão, nós começamos a criar situações periféricas, né? E a gente fala assim, eu tenho que sentir, tem que acontecer. E toda vez que a gente, né, tiver com essas situações, com esses pensamentos periféricos, a gente nunca vai cair para dentro de nós mesmos e entender o que realmente é o perdão. Né? Porque as pessoas acham que perdão é algo condicionado. Quando eu perdoo alguém, eu dependo disso. Não. Uma das coisas para a gente entender sobre perdão, a gente entender o que não é perdão. Né? Para mim entender o que é perdão, então eu preciso entender o que não é perdão. Né? Perdoar não é amnésia. A gente acha que eu vou perdoar, eu vou esquecer, vai deletar da minha mente, isso nunca mais vai. Não, perdão não é amnésia. Né? Perdão não é ser ignorante e andar sempre numa linha de risco, sendo machucado, sendo ferido a todo momento. Não, o fato de perdoar é uma decisão, é o fato, eu vou tirar isso da minha vida. Só que para tirar da memória é um processo.
Porque dentro do nosso cérebro, nós armazenamos as nossas memórias positivas ou negativas. E às vezes situações que nós vivemos é acionado gatilhos mentais que vai nos arremessar diante de momentos de frustrações e decepções que nós vivemos, né, com pessoas. Automaticamente volta novamente, né? Isso não quer dizer que não houve perdão. Isso quer dizer que é algo que ainda está sensibilizado, é algo que a nível de alma foi muito mais profundo, e isso ele vai demandar um tempo para que isso possa ser ressignificado, né, para que isso possa ser mudado. Mas o perdão é uma decisão. Eu orar a Deus, eu vou falar com o Senhor, diante disso eu vou tirar, mas as batalhas na mente ela vai continuar. O que é muito importante, né? A gente trabalhar nos nossos pensamentos. Eu costumo dizer que todo pensamento ele vai gerar um sentimento, né? Então pensou, ele sentiu. Então sentiu, agiu. E quando eu vou agir, ele vai ser igual ao resultado. Então quando o pensamento vier, imediatamente eu preciso trabalhar no meu pensamento. Né? Porque quando eu pensar na situação que eu vivi, que eu passei, eu controlo essa emoção antes que ela vire uma ação na minha vida. É onde eu vou querer revidar, outras coisas vão acontecer, eu vou verbalizar, né? Mas é importante a gente tomar essa decisão. Eu decido perdoar, né, à luz da palavra, né, à luz do evangelho, porque quando nós vemos nos textos sagrados, o perdão ele não tem como. É uma decisão se nós quisermos receber uma bênção de Deus para as demais coisas, né? Eu vejo que perdão é a decisão, né? Tomar essa decisão para viver uma vida leve e tranquila. O senhor disse uma coisa interessante, né? Nós temos gatilhos mentais, são os armazenamentos na nossa mente de experiências já vividas, né? Verdade. Muitas das vezes esses gatilhos são negativos. E quando nós temos pensamentos negativos, consequentemente as emoções não serão boas. E aí, por isso as pessoas externam, né, quando não se tem um controle emocional, externam essas emoções. E a postura do cristão ou de qualquer outra pessoa, né, no todo ser humano, para vencer esses impulsos, né, causados pelos gatilhos, um deles é o perdão, certo? Pelo que Exatamente. Falando. Então, exatamente. Para a gente poder entender um pouco dessa situação, sabe, pastor Alexandre, eu tenho falado que hoje a nossa geração ela está precisando, na verdade, não construir tanto, mas desconstruir algumas crenças, alguns valores que foram estabelecidos, que na verdade não são bíblicos, não são bíblicos. Há uma confusão muito grande quando nós falamos em perdão, né? Quando nós falamos para um público cristão, nós podemos falar numa linguagem. Eu não sei se aqui no nosso meio tem alguém que não serve a Cristo, que tem um outro pensamento diferente. Mas quando nós falamos de perdão, nós trazemos muito o conceito do mundo, né? O que o mundo pensa a respeito do perdão, a forma que o mundo julga, e não a luz do evangelho. E nós vemos que não é tempo de uma geração doente, é uma geração machucada, é uma geração ferida, é uma geração que ela não tem o controle emocional, uma geração marcada por decepções, por frustrações. E muitas pessoas estão tendo que perdoar pessoas exatamente em mesmas áreas que já foi perdoado uma vez. Pessoas que, por causa de um conceito religioso, voltou uma convivência, entregou uma confiança, se feriu, se machucou novamente. E às vezes por ele pensar e sentir, verbalizar, às vezes perto de alguém, algumas pessoas dizem assim para ele, não, você está errado, não porque perdoou, não pode. Você não perdoou. Aí o que acontece? Estabelece uma crença nele que realmente ele não foi liberto da situação. Então ele mesmo começa... Mesmo ele próprio, né? Exatamente. Você falou, né, que o perdão não é ter uma amnésia, né? Não é simplesmente passar um corretivo na memória. E às vezes a pessoa, por lembrar do fato, ela questiona o seu ato de perdoar. Exatamente. E uma das coisas que às vezes não houve um entendimento, né, do perdão, está esperando que a outra pessoa tenha uma ação. Não é isso, não é perdão. É você decidir, nós decidimos dentro do nosso coração, né? E é tanta decisão que, para a gente entender um pouquinho mais, assim, eu não vou gastar energia com esse problema mais na minha vida. Eu não vou gastar energia com essa situação mais na minha vida. Já está decidido, né? Está decidido, vem. E quando a gente começa a ter a inteligência emocional e ter o controle sobre a nossa vida, a gente não vai deixar o nosso cérebro ser consumido com isso mais. Né? Aí a gente começa, é importante para essa decisão ser concretizada, eu sempre oriento para alguém,
entender o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, orais para o que vos persegue, orai para o que vos maltrata. Porque quando você começa a orar para essas pessoas, não com o objetivo de usar um texto bíblico, por exemplo, de assim, não é porque o Senhor vai montar brasas vivas sobre a cabeça. Não, não. Aham. É com o objetivo realmente, assim, Deus, eu quero abençoá-los. Deus, eu quero que ele prospere. Deus, eu quero que ele viva o extraordinário. Por quê? As suas palavras vão começar a construir, né? Construir realmente esse caminho da libertação. A oração é uma boa ferramenta para nos levar a perdoar? É uma das melhores, né? É uma das melhores ferramentas que nós temos, né? Eu acho que para a gente conseguir perdoar de verdade, eu posso falar isso de experiência e vivência, né? De ter que passar por situações de algo que foi bem marcante na alma, bem marcante ao coração, né? Marcas, cicatrizes profundas. Hoje eu posso dizer cicatrizes, mas é muito importante nesse momento empatia. Não tem como nós falarmos de perdão se não existir empatia, né? É tentar se colocar no lugar de alguém. Toda atitude e comportamento que a gente tem, ele sempre tem duas formas da gente se pensar. Quando nós estamos ofendidos e nós recebemos a ofensa, porque na verdade, né, a gente tem que perdoar porque a gente recebeu uma ofensa. Agora, por que eu recebi essa ofensa? Né? Por que essa atitude, esse comportamento me afetou tanto? Me afetou tanto, eu estou tão fragilizado. Porque a gente só fica com a ofensa e nós ficamos girando em torno dela. Estou ofendido, ele errou comigo, falhou comigo, pecou comigo, né? Me decepcionou, me frustrou. Tá, mas quando eu começo a estudar sobre inteligência emocional e sobre autorresponsabilidade, eu preciso olhar para dentro de mim para me ajudar a perdoar, não somente orando, mas assim, qual é a minha responsabilidade nisso? Por que isso me doeu tanto? Por que uma fala como essa? Por que um comportamento como esse? Por que uma atitude como essa me desestabilizou tanto aqui dentro? Porque quando a gente faz isso, a gente vai descobrir dentro de nós as nossas verdadeiras motivações. Vai descobrir dentro de nós o verdadeiro eu. E, na verdade, a maioria desses ressentimentos é um ego ferido. Porque o ego é um dos nossos maiores inimigos. Então, na verdade, a pessoa às vezes nem quebrou um princípio com Deus. O nosso ego ficou ferido, nós guardamos uma mágoa e ficamos ressentindo ela o tempo inteiro. Queremos reivindicar uma justiça que foi construída na nossa mente, né? Exatamente. E assim, estabelecemos padrões, né? A partir do momento que quebra um padrão que é meu, né, eu fico revoltado. É um padrão, é uma crença. Eu estabeleci uma crença que ela tem que ser dessa forma. Se não for dessa forma, está errado, me ofendeu, me machucou e eu vou ficar girando. Agora, essa crença, de onde eu construí ela? De onde essa crença veio? Né? De onde é dessa forma que tem que ser certo? Então, quando a gente começa a questionar aquilo que a gente está sentindo, né, com um senso de autorresponsabilidade, né, de autorresponsabilidade, por exemplo, é comum hoje decepções, né, como amigos, familiares, discípulos, né? Frustrações. E ela tem um impacto. Ela tem em cima das pessoas, né? Porque, na verdade, ela tem um impacto maior ainda quando é de pessoas próximas de nós, né? Aí, na verdade, a gente fica muito, muito ofendido, muito chateado, né? Mas quando a gente começa a olhar para dentro de nós, né? Começar a orar para isso, Deus, o Senhor vai limpar o meu coração. Uma coisa que eu tenho aprendido, sabe, pastor Alexandre, quanto mais ênfase eu dou em certos assuntos, mais ele potencializa em nós. Verdade. Mais ele vai potencializar. Então, evitar o falar, às vezes afastado da situação. Isso é para as duas vertentes, né? Tanto do lado negativo, coisas negativas, e quanto mais alimentamos isso, mais isso se potencializa dentro de nós como fatores positivos, motivacionais, impulsionadores. Isso mostra o quanto é importante o texto de Paulo para estarmos sempre renovando a mente, né? Sempre transformando o pensamento. Porque, na verdade, as pessoas hoje, todo mundo quer colocar o limite dele em nós. Todo ser humano ele é tendencioso a colocar o limite em nós. Aquele que já superou a dor e já conseguiu perdoar e consegue até mesmo amar, né, ele sempre vai motivar aquela outra pessoa a se libertar disso. Mas como nós vivemos um tempo em que uma geração, a maioria está doente, gosta de ouvir aquilo que é cômodo, aquilo que quer ouvir realmente aquilo que me dá prazer e não aquilo que realmente eu preciso ouvir.
Então, quando um abismo chama outro abismo, é comum essas pessoas começarem a se relacionar, aproximar um do outro. Aí vai ressentindo, ressentindo. E a pessoa, quando tem problema com a mesma pessoa, a tendência é aproximar. Né? Por exemplo, quando é um caso familiar, tem um problema com o pai, então ele aproxima do outro irmão, quer aumentar aquela ferida, né? Não quer deixar sanar, né? Não quer deixar cicatrizar, e isso vai potencializando. Né? Pastor, perdão e amor andam de mão dadas? Andam sim. Acho que quanto mais amor você entende sobre o amor, mais você vai entender sobre o perdão. E quando nós falamos sobre isso, né, é impossível nós não lembrarmos de um texto de 1 João, né? 1 João, quando ele disse, como posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão? Eu me torno um mentiroso. Então, se eu posso dizer que eu perdoei, mas eu não amo, então não tem como eu perdoar se eu não amar. Então andam juntos sim. E, na verdade, o que a gente precisa para perdoar, para potencializar o perdão na nossa vida, não é querer perdoar, é amar. E eu só vou conseguir amar se eu conhecer a Deus. Por quê? O padrão de amor hoje, existe várias linguagens do amor, nós sabemos dessas linguagens do amor. Né? Não somente a linguagem, mas para cada pessoa ele se sente amado de uma maneira. E o padrão de amor que muitas pessoas têm o conhecimento não é o amor de Cristo. Né? É o texto de João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Né? É muito mais do que falácia. Né? Ler um texto, um versículo bíblico para isso, pegar um contexto de Nicodemo, mas na verdade ele falou assim, cara, Deus me amou. Deus me amou. Então, se Deus me amou, deu uma vida por mim, eu não posso criar uma situação como essa, né? De não poder perdoar o meu irmão. Então, eu acredito que andam de mãos dadas, sim. E quanto mais eu amo, eu sou aperfeiçoado no amor, né? Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança o quê? Ele lança fora o medo. Né? O verdadeiro amor, ele tira essa insegurança. O verdadeiro amor, ele te traz identidade, né? Porque quando eu recebo esse amor de Deus, me traz identidade. Então, quando eu começo a ter identidade de filho, né, eu vou entender que com o meu irmão eu tenho mentalidade de irmão. Né? E irmão briga, irmão desentende, irmão tem uns problemas, mas não consegue guardar no coração, né? Pelo menos a maioria não consegue. Algumas exceções, sim. Algumas exceções que vêm de lares disfuncionais, algumas pessoas que vêm de famílias desestabilizadas, que na verdade a mágoa já vem disseminada há muito tempo, né, através de gerações, é uma questão diferente, mas dentro do contexto, quanto mais eu sou aperfeiçoado no amor de Deus, mais o perdão se torna mais fácil para a minha vida. A Joyce fez um comentário, Joyce Araújo fez um comentário interessante, ela falou assim, até voltei aqui para dar uma lida. Quanto mais amor se tem por si, mais perdoadores seremos. Queria ler aqui o comentário dela, achei muito interessante esse amor por si, porque falta isso também, né, pastor? As pessoas não sabem amar o outro, mas sabem amar a si próprias. Verdade, eu acho que essa é uma das grandes questões dos dias, sabe? Nós vivemos um tempo, né, de um evangelho e a necessidade do evangelho, e pregamos muito sobre salvação, e muitas vezes as pessoas confundem, né? Existem pessoas que são líderes, pessoas que têm ministérios e eles mesmos não perdoaram ainda. Eles não conseguiram perdoar. Carregam mágoas dentro do coração, carregam na sua trajetória e começam, às vezes, disseminar e multiplicar isso dentro dos altares e colocar até mesmo com as pessoas. Né? Isso é muito sério. Quando nós falamos em amar a si, nós cumprimos o mandamento que Jesus diz, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se a pessoa não tem amor próprio, né? Se a pessoa não tem amor próprio, automaticamente ela vai estar tentando preencher um vácuo da alma dele, colocando expectativa nos outros. Isso maior será a decepção da vida dele. Então, mais magoado ele vai viver, mais ele vai se encontrar em situações que terá necessidade de perdoar muitas vezes outros irmãos, porque a expectativa dele é elevada. Quando se tem amor próprio, quando se tem esse amor por Deus, a nossa expectativa em relação às pessoas, ela diminui, porque nós deixamos de colocar a expectativa em receber e colocamos mais uma expectativa em se doar. Aí a nossa expectativa se torna menor, nossas frustrações se tornam menores. Verdade. Pastor, duas coisas quero
primeiro trazer um comentário aqui da Cris Pereira. Ela colocou assim: é errado perdoar, mas não quer conviver com a pessoa. Foi mais ou menos o que ela colocou. É uma das minhas perguntas que eu ia fazer agora. Perdoar, até quando isso me exige conviver com o meu algoz? Eu acredito que até ter um nível de maturidade e superação. Eu acho que o fato de você decidir não conviver com alguém, isso não quer dizer que você não perdoou, né? Ainda é humildade, na verdade, sabe? Porque quando nós trazemos para o nível de religiosidade, o religioso, não, querido, isso é amor próprio. Eu não estou pronto para essa situação, eu não tenho maturidade o suficiente para lidar com isso. Enquanto isso, perdoe, ore, né? Ore por essa pessoa, pede a Deus para dar graça, né? Trata dentro do coração nesse momento. Por que essa pessoa me destabiliza tanto, né? Por que eu não estou apto para essa convivência? O que me incomoda? E tratar dentro de si, né? E não querer conviver, porque algumas pessoas eles acham que isso é amnésia. Não, está fragilizado. É como você quebrar um braço, uma parte do corpo. Você vai fazer um gesso, uma tipóia, mas a princípio não dá para relacionar com isso, não dá para fazer a mesma força, não dá para gastar a mesma energia com essas coisas, não. Quer dizer que não vai doer, né? Não quer dizer que não vai doer. Eu vejo que isso é maturidade, né? Ser maduro. Não, eu não vou conviver, ainda não estou, né, como eu deveria estar e como eu vou ficar, mas a princípio eu prefiro desse distanciamento. Eu acredito que quando a gente distancia, isso para mim é perdão da mesma forma. Eu acho que é maturidade. Eu vou me poupar de algumas situações. Tá certo. De acordo com a maturidade, você chama para comer uma pizza novamente, né? Se realmente ele for aquela pessoa que está dentro do seu propósito. Porque existe algumas pessoas que ele vem na nossa vida apenas com o propósito de nos ensinar. Não quer dizer que ele vai fazer parte do nosso futuro, né? De repente ele foi aquela pessoa que entrou na nossa vida apenas com o propósito de nos gerar maturidade sobre perdão. Ele me feriu tanto, ele foi aquela pessoa, é um Judas na vida de Jesus, né? Foi o que o Judas fez, ele foi necessário até aquele momento, é necessário que ele estivesse naquele momento, né? Portanto, quando nós olhamos para essa situação, Jesus ali sentado na grande ceia, no momento daquela traição que Judas fez, ele partiu um pão, entregou para ele, falou assim: o que você tem que fazer, faça logo. Né? E ele foi e fez. A gente não vê um relato de que Jesus voltou para ele, assim como Jesus apareceu para Pedro, né? Jesus para Pedro não teve mais um relacionamento com Judas, a história dele foi outra, ele deu outro segmento na sua própria vida, né? Nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos que foi necessário levantar alguém para ocupar o lugar dele. Então, assim, a continuidade é diferente de Pedro. Pedro, no momento, também dispersou, ele negou Jesus, uma situação, abandonou. Mas, porém, Jesus fez questão de voltar. Falei: Pedro, né? Apacenta as minhas ovelhas, né? Aí falou assim: Pedro, mas você me ama? Faz um convite especial, né, para Pedro, né? Exatamente. Avise meus discípulos para me encontrarem e avisa Pedro. Eu estarei lá. Exatamente. Então ele poderia. Aí você, Jesus ficou magoado. Não, é porque o propósito, ele deu continuidade. Na nossa vida nós precisamos entender isso. Tem pessoas que eles não vão fazer parte do propósito, da trajetória, mas eles também foram fundamental na nossa história. Foi ele que fizeram a ferida e foi necessária essa cicatriz para que pudesse haver, né, um amadurecimento em nós. Né, um amadurecimento. Então, tudo tem um propósito. A gente, às vezes, quer voltar, quer relacionar. Não, querido, relaxa, porque se tiver que ser, o Senhor coloca no caminho na hora que nós tivermos maturidade para isso. Né? A religiosidade prejudica, né? Fica aquela consciência religiosa que te força a se aproximar, querer se aproximar, fica aquela mentalidade como se fosse uma voz falando no seu ouvido, né? Não, você só perdoa verdadeiramente se você se aproximar da pessoa, se você estiver em contato, deixar a sua casa aberta, enfim. Mas na verdade isso é imaturidade, né? E é imprudência. A verdade é essa, é imaturidade e também é imprudência uma situação como essa. Não temos que ser imprudente, né? Nós temos que ser prudente, né? Simples como a pomba, prudente como a serpente, não é?
diante da situação, temos que ter a simplicidade, orar a Deus e abençoar, pedir a Deus que guarde, que proteja, não deixar algumas coisas entrar no nosso coração para nós ficarmos ressentindo e seguir a vida. Falando assim, ó, foi um ensinamento para mim, sabe? Né? E que tem pessoas que eles vêm para fazer na nossa vida para nos permitir a nos ensinar de como não fazer com os outros. Né? Isso é quando você é atraído por um amigo. Então, quando você é atraído por amigo, você aprende a ser leal com seus amigos. Né? Por mais que você decepcionou, algumas pessoas tendem a bloquear. Eles não querem nunca mais ter amigo, nunca mais ter amizade. Mas a gente precisa usar a nossa inteligência para assim, cara, eu acho que isso não se faz com amigo, né? Eu não gostaria que fizesse isso comigo. Então eu vou ser leal ao meu amigo, vou ter mais sabedoria para falar, não vou deixar a situação chegar como chegou, não vou deixar esse desgaste, que uma boa amizade, porque faltou algumas verdades, gerou uma mágoa, gerou uma separação, gerou um desentendimento, e hoje é necessário fazer um trabalho para recuperar esse perdão e a liberdade da gente, né? Essa é a verdade. Certo. Uma pergunta, um conceito bem pouco entendido. Palavras de Jesus, perdoar 70 vezes 7. O que isso realmente quer dizer e como isso é possível? Bacana, sabe? Esse texto, ele está em Mateus capítulo 18, né, quando Pedro ele chega para Jesus, né, e pergunta quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão. É interessante que antes da gente entender esse texto dos 70 vezes 7, que às vezes ele fica vago, às vezes numa situação de mágoa, e a pessoa gera uma revolta, você tá ficando louca, porque não foi com você, né? Você é bobo, né? Isso é ser bobo. Isso é ser bobo. Não, é importante a gente entender o contexto. Jesus, primeiramente, os discípulos começam uma discussão, quem era maior, né? Quem era maior, isso e aquilo. Jesus pega uma criança, coloca no meio deles, né? E Jesus diz assim, se vós não fores como essa criança, de maneira alguma entrarei no reino de Deus, no reino dos céus. Né? Então ele começa nessa história. Aí ele continua contando uma história, né, sobre relacionamentos, sobre pessoas. Né? Ele vai pegar depois dessa fala de Pedro, ele vai comparar, né, qual é a comparação dos 70, porque Pedro, quando falou para Jesus isso, né, ele falou para ele e ele achou que estava o máximo. Então eu devo perdoar o meu irmão 7 vezes. Ele falou assim, o 7 a 7 é a perfeição, o 7 é a lei, tá bacana, tá legal. Mas não, eu digo para você, Pedro, né, não 7, mas 70 vezes 7. Né? Então, se a gente olhava assim, meu Deus, isso é profundo. Alguns dizem que é o dia, né? Outros dizem que é essa 70 vezes 7 para a mesma pessoa. Mas o que é importante nessa situação, eu até coloquei uma observação, né? Uma observação que Jesus ele fala, né? Da criança, né? E ele diz assim, a respeito dos escândalos. Ele começa nesse contexto falando sobre escandalizar. Né? Melhor que não venha o escândalo, porque aquele que escandalizar, né? Melhor amarrar uma pedra ao seu pescoço e lançar-se ao mar. Né? Então tem situações que às vezes elas são escandalosas. Né? Aí diz assim, ai do mundo pelas ciladas. É inevitável que tais ofensas, mas infeliz é aquele que fizer que isso aconteça. Né? Então o que acontece? As ofensas elas serão inevitáveis na nossa vida. Esses problemas serão inevitáveis na nossa vida. Os escândalos serão inevitáveis na nossa vida. A competição para quem é maior, para quem é menor, isso é inevitável de acontecer. Mas Jesus no começo ele diz assim, pegou uma criança, você tem que ser igual a eles. Simples, puro. Não é? Aí ele entra e quando facilidade em perdoar, né? Exatamente, fácil em perdoar, fácil em sonhar, fácil em... bate, chora, daqui a pouco estão brincando de novo. Acabou. Então Jesus primeiramente ele trouxe isso, aí Pedro pergunta para ele, assim, 7 vezes devemos perdoar, não digo 7, mas 70 vezes 7. Mas o que eu acho mais interessante é quando Jesus traz depois. Jesus logo em seguida ele traz a história. Acho que esse é um dos segredos de perdoar, e a gente reconhecer a nossa condição. Jesus conta uma história, diz assim, que havia um homem que ele tinha uma dívida muito grande, a dívida era enorme. Se ele desse a esposa, se ele desse os filhos, e se ele desse tudo que tinha, ele não conseguiria pagar a dívida dele. Aí a Bíblia disse que ele chegou para o seu senhor, e o senhor falou assim, eu não tenho como pagar,
que o senhor dele fez? Perdoou a dívida. Ele Aham. perdoou a dívida dele. Quando ele perdoou a dívida dele, tipo assim, estou aliviado quando se trata de um perdão da minha dívida. E ele saiu caminhando, a Bíblia diz que ele encontra um que devia bem menos para ele. O que ele Sim. faz? Ele maltrata, né? Aqui nós vemos o quê? Faltou o quê? Empatia. Faltou se colocar no lugar da outra pessoa. Faltou ter autorresponsabilidade. Faltou ele olhar para dentro dele e entender o que aconteceu, o que fizeram para ele. Né? Ele simplesmente foi o quê? O problema dele não era amar, o problema dele era o egoísmo. Sim. O problema dele era o egocentrismo. Né? Aham. Porque quando se tratava de resolver o meu problema, bacana. Agora, quando é do outro, não. Então ele usou o quê? 2 medidas. Ele usou uma medida para ele e usou outra medida de condenação para o outro. A Bíblia disse que o Senhor manda buscar e manda colocar. Agora você vai pagar tudo que você deve. Agora, tudo aquilo que você deve, você vai pagar. É uma das coisas, pastor Alexandre, que eu tenho observado, que tem muita gente pagando, não pelo erro que cometeu, não pela atitude que teve, mas sim por aquilo que deixou de fazer. A Bíblia diz que aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, peca. Né? Então, quando nós vemos nesse texto nós vemos no versículo 35 de Mateus capítulo 18, é algo muito interessante que Deus ministrou ao meu coração, quando eu pensava sobre isso, né? Vou até encontrar aqui, eu vou compartilhar, porque quando você se fala de escrituras fica mais fácil, né? Então, Mateus capítulo 18, no 35, ele diz assim, né? Ele diz assim, e sentindo-se insultado, o rei entregou aquele servo ímpio aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Tipo assim, ele não perdoou, o rei entregou ele, paga toda a sua dívida. Aí ele responde embaixo, acho que isso aqui, para você que está nos conectado com a gente, tem dificuldade de perdoar, guarda isso. Ele diz assim, ó, assim também o meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoaste cada um de seu irmão. Eu acho que por mais que a gente não perdoe porque sente, a gente vai perdoar por medo da correção que vai vir sobre a nossa vida. De uma forma ou de outra. Então, assim, se você não consegue perdoar, se encoraje aí, querido, porque senão, né, vai vir sobre a sua vida. Deus é justo na sua palavra e nós não precisamos disso. Né? Precisamos aliviar esse jugo, né? E eu costumo dizer para algumas pessoas que às vezes eu atendo e tem dificuldade de perdoar. Sabe o que eu falo? Não perdoar é pegar alguém morto, colocar sobre as suas costas e deixar ele apodrecer. Onde você vai, você carrega. Não basta o que fez com você, ainda carrega isso aí. Você está na roda, você está na família, você está levando isso, você vai para fazer um lanche, você está carregando isso, você vai para a comunhão, você está carregando. Falei, larga isso. E agarra, né? Agarra, a mente consome, já não basta o que fez com você, larga esse peso para lá, larga essa situação, né? Libera esse perdão hoje, dobra o joelho, ora. É fácil? Não, mas é uma decisão para quem acredita em promessa de Deus, né? O senhor falou uma palavra muito interessante, egocentrismo. É justamente isso, né? É querer sair do centro da situação, né? Exatamente. E toda vez que a gente foge desse centro, a gente perde a autorresponsabilidade, a gente vai terceirizar as coisas. A gente vai terceirizar, a culpa é do outro, ele me fez. Não, porque eu fiz para ele não poderia ter feito. Nós vamos começando a trazer justificativa para não perdoar. Então, não tem uma justificativa. Não tem uma justificativa. Né? Tem o quê? Tem uma decisão no nosso coração. Tem decisão no nosso coração. Entrando por esse lado da justificativa, sabendo que o perdão é um dom divino, né? É uma dádiva nos dada, uma virtude. E, sendo assim, não seria nenhuma ocasião impossível de se perdoar. Mas, a partir da nossa limitação humana, da nossa questão da mente, aquilo que realmente prende o ser humano, algumas situações, pela limitação do humano, torna-se impossível perdoar. Mas mesmo assim, como eu posso fazer ser possível, pastor? Uma situação que é muito pesada, assim, e na minha mente eu construo de que isso é impossível perdoar. Como é possível eu fazer ser possível perdoar? Mas é interessante, você falou algo muito interessante agora, pastor, foi quando eu construo algo impossível a perdoar. Sim, quando eu construo isso... Constantemente, então, mas quando eu construo, a primeira coisa que eu preciso fazer é desconstruir isso. Então, eu construí, qual foi a base que eu construí?
Qual foi a base que eu construí que isso é impossível a perdoar? Então, quando eu construo isso, automaticamente eu vou gerar um sentimento de impossibilidade. Tipo assim, eu mesmo criei essa fortaleza. Então, se eu criei essa fortaleza, eu estou acreditando que eu não posso passar por ela, não posso superar isso. Beleza, ok. Mas precisamos entender onde eu construí isso. Onde eu tenho alimentado essa fortaleza. Qual foi a construção? Né? Qual foi a construção que eu fiz? Então, eu preciso, na verdade, desconstruir. Como que eu vou desconstruir? Quebrantamento, base na palavra. Por exemplo, é impossível? Sim, vamos falar sobre traumas difíceis, né, como abuso, como traições, como homicídios, situações como essa, né? Então, assim, diante de uma situação humana, é impossível, né? Nós somos feitos. E esse impossível, alguém vai levantar essa impossibilidade, é muito importante ver o contexto qual ele está inserido. Ele já vem de uma desestrutura familiar, já vem de uma enfermidade, já vem de mágoas, já vem de ressentimentos, já vem de muitos abusos, automaticamente ele vai construir isso. Mas quando ele encontra com pessoas, nós como cristão, o nosso desafio é o quê? É trabalhar para ajudar ele a desconstruir, porque às vezes tem coisa que ele não vai conseguir desconstruir sozinho. Porque ele está tão machucado, ele está tão ferido, né? Ele está tão ferido diante daquela situação que ele não consegue ver uma possibilidade. Mas quando nós trazemos para essa desconstrução à luz do Evangelho, e quando nós olhamos para Cristo, não a nível de religiosidade. No nível de religiosidade a gente não consegue desconstruir isso, não. Né? Vai ter pessoas que vão até te respaldar, não, você está certo, né? Mas tem que pagar mesmo, tem que fazer isso mesmo, né? Volta a lei de Italião. Exatamente. Aí começa a empoderar essa fortaleza. Mas quando nós trazemos para Cristo e nós olhamos para Ele dentro da ótica cristã, nós vamos vendo que nós não temos esses motivos para esse tipo de coisa. Primeiro eu preciso entender o mal que isso me faz. Eu preciso entender o quanto eu perco com essa situação. Eu preciso entender o quanto de oportunidade eu estou perdendo por estar com essas questões e vendo. Eu preciso entender como funciona o cérebro humano. Isso muitas vezes será necessário uma terapia para essa desconstrução e nós não podemos desconsiderar. Buscar um profissional... Eu ia fazer essa pergunta para o senhor. Psicologia, terapia, psicanálise, são ciências que devemos obter como recurso para esses alívios da alma? Eu acredito que são níveis de fé. E as pessoas confundem fé com ignorância. Jesus ele diz algo interessante. Os doentes precisam dos médicos. Né? Então é interessante que o povo religioso ele aceita tratamento do pescoço para baixo, mas ele não aceita tratamento do pescoço para cima. Ele consegue ele vai no ortopedista, vai no ginecologista, vai no urologista, vai no cirurgião plástico, mas na verdade quando se trata de alma, ele quer orar. Ele quer jejuar. E eu posso afirmar que isso não funciona. Eu, particularmente, eu sou prova disso. Eu sou prova disso, tanto da terapia quanto da psiquiatria. E eu levei muito no tempo da ignorância, né? No tempo da ignorância, de eu vou orar, eu vou subir para o monte, Deus vai fazer. E assim, são tantas questões emocionais que começou a afetar fisicamente. E isso foi gerando frustrações. E nós queremos espiritualizar e queremos passar por cima de algumas coisas. Vamos vivendo uma vida magoada, uma vida revoltada, uma vida chateada com todo mundo e começa a prejudicar casamento, ministério, finanças. E assim, nós começamos a compartilhar as doses, né? Gotejar da amargura nos outros. A amargura reflete no sermão, a amargura reflete nos relacionamentos e a gente começa a ver que há uma raiz mais profunda, há uma fortaleza de uma mágoa que essa pessoa não está conseguindo, né, ultrapassar. Nesse caso, eu acredito sim, né, em um terapeuta, eu acredito num psiquiatra, eu acredito em todos esses recursos que a ciência disponibiliza para nós. Eu vejo que tem muitos cristãos, né, devido ao sistema religioso, hoje desprezam, estão vivendo uma vida frustrada. Eu costumo brincar o seguinte, você tem fé? Né? Uma ignorância. Eu falo assim, você tem fé? Eu falo assim, você tem fé?
né, irmão? Anda sobre as águas. Não tem? Compra um barquinho, mas atravessa para o outro lado. Vai em segurança. Você tem fé? Mas Não. esse é o mesmo jeito, né? É, porque na verdade falta o entendimento, né, pastor Alexandre? Aham. O cara, quando ele vai no psiquiatra, foi estabelecida uma crença que o psiquiatra é para quem é louco, para quem é desequilibrado. Não, não, não. Ele vai estudar o psique, o psicólogo, ele vai nos ajudar a tratar a alma, ele vai ajudar a tratar o nosso cérebro. Por exemplo, eu vejo pessoas que estão com insônia, estão dizendo, repreendi o demônio, que o demônio me deixou dormir. Não, irmão, é um remedinho. Né? O pensamento está acelerado, toma uma medicação. Ansiedade. O seu cérebro precisa descansar, dá uma estranguladinha nele aí. Entenda como ele funciona, entenda que é necessário, entenda que é fundamental isso para o seu corpo não ser prejudicado. É como uma pessoa estabelecer uma mágoa muito grande, ele não consegue perdoar. Ele vai viver o tempo todo pensando nessa pessoa, essa situação vai desgastar. Ele vai maquinar vingança, ele vai maquinar situações. É como o adolescente que deixa do relacionamento com a namorada, né? Ele não consegue ficar sem seguir, sem ver o que está fazendo. E quando ele descobre que o outro está tendo sucesso e ele não está tendo, ele fica mais frustrado ainda. Porque, na verdade, situações como essa é o quê? É pegar um copo de veneno, eu vou tomar e vou esperar com que o outro morra. Então, a gente precisa de auxílios de outras situações da ciência para nos ajudar a superar esse trauma, para superar essa situação. E eu acredito sim. Perfeito. Eu gostei muito da analogia do parquinho. Recentemente, pastor, tivemos um caso muito triste, comovente, né, de uma garota de 10 anos que foi abusada pelo consideração, uma pessoa próxima, enfim, engravidou, passou por um outro trauma, né, além do primeiro trauma, passou por um outro trauma, foi a questão do aborto. Acho que não é o nosso fórum aqui discutiu a decisão em si do aborto, mas em relação ao nosso assunto, perdoar, é possível, mesmo nas nossas limitações, nos nossos egocentrismos, passar por uma ofensa tão grande, tão traumática, um dia na vida ter esse alívio na alma e perdoar finalmente? Esse perdão é importante a gente saber, né, pastor Alexandre? Perdoar quem? Quem perdoar? Né? Nós perdoarmos o agressor? Nós a perdoarmos quem emitiu um laudo e mandou fazer o aborto? Nós perdoarmos a justiça? Nós perdoarmos a garota? Perdoar o agressor? É importante a gente saber, né, quem perdoar, ou é Deus perdoar eles, né? Porque a Bíblia diz que todo pecado há perdão. Todo pecado há perdão. Então, quando ele fala todo, eu acredito que essa situação ela está inclusa. Porque quando nós não ampliamos a nossa mente em relação ao fato, né, a gente vai julgar pela situação e dentro dos nossos limites a gente precisa entender o que está por detrás do pensamento. Algumas pessoas, como gatilhos, são acionados, ele vai revoltar, ele vai ficar magoado com essa situação. E a gente toma um julgamento numa situação periférica, né? Mas na verdade ninguém está inserido dentro de um contexto. Eu vi um pouco dessa reportagem, o rapaz compartilhou um vídeo falando que era também para investigar o avô, investigar a outra pessoa. Você vê que vem de um lar totalmente os valores estão distorcidos. Né? Existem lares que não tem nenhuma estrutura alguma para poder dar um respaldo para uma criança. A criança ela se tornou a vítima. Ela se tornou uma vítima da situação, o qual gera uma morte de um feto, que é uma outra criança que foi tirada. E nessas situações, às vezes eu vejo que a mídia repercute uma discussão de acusadores. E, na verdade, o Senhor não nos chamou para ser juiz. Né? O Senhor nos chamou, né, para que a gente possa olhar para a nossa vida, cuidar da nossa vida e ver como está ela. Situações como essa, eu vejo que, né, eu não quero desmerecer quem envolveu na polêmica, quem tem sua opinião diferente, né, da situação. Nós, como cristãos, eu vejo que o nosso propósito é orar. E não entender, tem que perdoar. Primeiro que nós não temos que perdoar ninguém. Quem perdoa é o Senhor, quem perdoa é Ele. Nós precisamos não deixar essa situação entrar no nosso coração e nós assumirmos uma outra postura pecaminosa que sofreremos tanto quanto, que é a posição de juiz. Que ele diz que com a medida com que medir será medido, com a medida com que julgar será julgado.
Então, nós às vezes entramos numa situação de juízo e de julgamento, e essa medida ela pode reverter para nós, né? Para nós, sem Pastor, ter o só, conhecimento. desculpa te cortar. Vai encerrar agora a live? Existe um tempo, né? Por questões de perfil, vai encerrar nesse